E hoje temos uma super live, um bate-papo com a doutora Karina Giassi. Então essa live é para quem realmente quer se diferenciar na ultrassonografia. Então a gente vai debater sobre alguns temas que são muito importantes. E aí, Olá! Então eu estava né? comentando aqui que essa live é para quem realmente quer se diferenciar na ultrassonografia, né? A gente vai abordar alguns tópicos muito importantes, falar de algumas oportunidades também, né? Sim, eu estava até falando que eu estava planejando essa live contigo já há algum tempo, porque há algum tempo eu percebi que a gente tem uma coisa em comum que é e que a gente defende, né? Que primeiro a prática influencia na diferenciação e que é possível melhorar incrivelmente o ultrassom justamente com pequenas doses de práticas diárias em pacientes que você não está fazendo o exame necessariamente, né? Que está fazendo um outro exame, por exemplo. E Então, eu acho que isso eu sempre via teus vídeos e falava, cara, eu penso a mesma coisa. Então, acho que é para isso, esmiuçar isso que a gente pensa, né? E tentar fazer as pessoas entenderem o caminho para diferenciação no ultrassom mesmo. exa- Independente da área, né? Porque veja que músculo esquelético e ginecologia, elas não conversam tanto. apenas o incomum ligamento, né? O ligamento útero-sacro. Olha lá, mas sei lá, períneo. Eu vou contar mais ou menos a minha história de como eu cheguei aqui, como eu comecei a virar entrei pro digital, vamos dizer assim, Isso, né, aqui faz nesse uma mundo. apresentação, Karina. Principalmente o É, pessoal vamos que fazer segue meu perfil e não te isso, conhece. E fala um pouquinho aí isso, do isso. seu trajeto. Eu fiz Universidade Federal de Santa Catarina e depois eu fiz a residência em rádio no Sírio. E eu fiz um R4, por incrível que pareça, eu fiz um R4 de tórax. Eu era toracicaça, assim, torácica de publicar artigo pra caramba. E eu fiz um doutorado, inclusive, na USP, defendi ele com 30 anos, e um doutorado em uma coisa chamada necrose da gordura pericárdica. Basicamente, eu sou a maior casuística mundial de necrose da gordura pericárdica, pouca gente sabe disso. Olha Eu só. também não fico divulgando. Não, assim, a maior casuística mundial é minha e pode procurar de ACKS no PubMed e tô lá eu. Enfim, mas aí eu fui para Bento Gonçalves. Na verdade, estava dando loop em minha carreira tal em São Paulo, mas meu marido quis morar no interior. E aí eu pensei, bom, é mais fácil arranjar emprego do que arranjar marido. Então eu fui atrás de médico. Só que assim, para uma torácica, e era bem torácica mesmo, claro, fazia muito bem medicina interna e tal, porque eu sempre tenho uma carga excelentíssima em medicina interna. Mas eu cheguei aqui no interior, que é Bento Gonçalves, né, um monte de parreiral e tal, e a demanda aqui é ultrassom, né? Basicamente você vem para fazer ultrassom, e então, assim, tórax aqui, atuar exclusivamente em tórax não ia dar. Ali a isso, eu aliei uma coisa que eu tinha e que também foi do expertise que o Ciro Libanês me deu, que é primeiro, a prática, o negócio da prática e o atendimento diferenciado para o paciente. E aí, em pouco tempo, eu tinha uma agenda que 70% era de paciente querendo por mim, no ultrassom. 70% era de pessoas que pediam por mim, pelo menos, todo dia, todo dia. E assim, em questão de 2, 3 anos, o negócio meio que um looping. É bom. Aí tive meu filho, não sei o que, larguei a clínica que eu estava trabalhando e, e no meu processo de abrir a clínica, na história da endometriose da gineco, as coisas começaram a acontecer do mesmo jeito, ninguém conhecia, porque eu abri sozinha a minha clínica, sou eu comigo mesma. Aí começou a crescer, crescer, eu falei, cara, eu tenho um método que dá certo. Uhum. E eu resolvi pegar essa habilidade que eu tinha de fazer o ultrassom, que é um exame que eu fazia com uma certa qualidade, tinha uma didática. Eu juntei com o fato de que os médicos da cidade gostavam muito do jeito que eu fazia, ainda gostam, claro. E eu consegui transformar isso num método. Falei, por que eu não posso expandir isso, mesmo estando daqui? Eu sou uma pessoa que tem
história de, primeiro, academicismo, segundo, de boas instituições. Por que eu não posso pegar isso e tentar botar em cada cantinho do Brasil, né? Porque eu acho que o digital ele consegue isso. Ele consegue fazer você chegar em Sergipe, né? O cara de Sergipe ele não consegue ir fazer uma pós no Sírio-Libanês todo final de semana, vamos dizer assim. Então a ideia era essa. É democratizar justamente todo esse conhecimento de qualidade, esse Isso, diferencial, né? isso. Isso, o acesso, eu acho que todo mundo precisa. Tanto é que o que eu divulgo no Instagram, acho que é até a mesma coisa. Eu ensino tudo. O cara pergunta, a pessoa manda direct, cara, eu não falo, eu não tenho essa de guardar Uhum. conhecimento. Então, eu acho que todo mundo tem mais é que saber. Né? Quanto mais sabe, melhor para todo mundo. E aí você resolveu, você já passou várias dicas aí, justamente do que a gente vai falar da importância de se diferenciar, né? Então, só pela sua Sim. história aí já tem várias dicas aí. E aí surgiu a ideia de você empacotar esse conhecimento e fazer um curso online que se chama Muito além do exame, né? Mas Muito Além do Exame. porque justamente eu acho que o ultrassom e o exame de transvaginal ele pode ir muito além de só um exame, né? E no curso, além de eu ensinar como treinar em pacientes que estão fazendo transvaginal sem preparo, porque o método começou assim. Eu achava muito endometriose em pacientes sem preparo intestinal. E Uhum. aí eu já tinha aprendido a fazer endometriose e tal, e lendo artigos, tenho um pouco de autodidatismo, mas eu vi que, opa, peraí, eu consigo melhorar o jeito que eu olho para o transvaginal com preparo nas pacientes sem preparo, nas pacientes do dia a dia. Então, isso é uma maneira do cara que está lá e não consegue fazer o curso nem no final de semana, por exemplo, o cara que está lá e treinar e conseguir sozinho com a validação de alguém, porque precisa da validação de alguém que sabe, né? O cara não, precisa, não vai. A curva de aprendizagem vai ser muito mais extensa, vai demorar muito se não tem alguém que valide aquilo que você está fazendo. Então, eu falei, bom, eu tenho um método aqui, eu vou pegar esse método e eu vou tentar aplicar. E aí, eu montei a primeira turma em dezembro. Uhum. E como deu certo, eu resolvi abrir outra. E a procura está bizarra. Então, foi Sim. isso que me levou a abrir uma turma seguinte. Não, Mas excelente. eu queria saber por que tu acha importante, então, se diferenciar no ultrassom. É, falando um pouquinho assim, por que que é importante, né? O que que a gente vê aí nos rumos da medicina? Cada vez mais, e ainda mais na nossa área, tanto de radiologia quanto ultrassonografias, são médicos, no geral, que acabam se escondendo atrás do exame. Eles não têm uma postura proativa. E se você quer ter uma qualidade de vida, ser remunerado, ser reconhecido no sentido de se diferenciar, que seria isso, quando você se diferencia, quando você começa a resolver o problema do seu paciente, não ser mais um fazedor de exame. Então, Exatamente. essa que eu acho a importância, porque se você for um fazedor de exame, você vai cada vez mais caindo na pilha, tendo que fazer mais volume, com menos qualidade de exame e resolvendo menos a vida dos seus pacientes. Então, eu acho que o caminho de se diferenciar na ultrassonografia, de ser um profissional ali de referência, seja no músculo, seja na saúde da mulher, é você, além de resolver o problema do paciente, você vai ajudar muito o médico solicitante, porque eles precisam dos nossos olhos, e também vai ser melhor remunerado por isso. Então, eu acho que é o melhor atalho para você ter uma qualidade de vida, ter uma satisfação e se reencontrar com a especialidade que você escolheu. Então, penso dessa maneira. Perfeito. E principalmente quando a gente fala de endometriose, né, a gente vê, né, o tempo que leva para uma mulher ser diagnosticada. Total. E desde que eu entrei na residência, graças a Deus, cada vez mais as pessoas têm essa consciência que não é só fazer um TV, não é só medir, precisa ir além. Então, com esse Sim. movimento que a gente observa, que a gente participa, se Deus quiser, esse tempo de diagnóstico vai cair lá que eu acho que são uns 8 a 10 anos, né? Você pode Eu acho que confirmar. tende a cair. Eu tenho duas opiniões bem interessantes sobre isso do tempo de diagnóstico de endometriose e de curva de aprendizado, da doença, inclusive, né? Porque a doença, além de ter é muito mais divulgada atualmente, justamente porque tem muita gente famosa mostrando, botando a cara para bater, dizendo que tem a doença.
e muito mais médicos em campanha, né? Eu vejo que tem a doutora Luciana e a Alice Brandão, elas estão em campanha para democratizar o acesso ao ensino da endometriose. E, e não só isso, assim, eu vejo que a gente está num momento da curva de aprendizado que a gente está aprendendo a ver a doença por ultrassom. E, por um lado, é muito legal, porque a gente está começando a ver a doença em todo mundo, né? Então, a gente vai, talvez, neste momento em que todo mundo aprendendo a ver, a gente comece a entrar numa onda sobre diagnóstico. Mas, ainda assim, eu acho melhor do que, no caso, o não diagnóstico, né? O deixar passar. Então, eu acredito que, pensando globalmente, assim, em saúde, é melhor que a gente saiba ver e achar que é um positivo naquele momento, e aí depois, numa possível avaliação, porque nem sempre a endometriose não é, o diagnóstico de endometriose não é um carimbo na testa da pessoa de que você está infértil e nem, não, muito pelo contrário, é o caminho para que a pessoa possa tratar até uma série de outras Uhum. condições, porque o tratamento ele é muito mais global, né, do que só, por exemplo, no músculo é mais né, preto no branco, assim, né? Você tem um tendão inflamado, aí beleza, você dá repouso, anti-inflamatório, cirurgia, enfim. Né? Na endometriose tem uma coisa um pouco mais lúdica, vamos dizer assim, né? Porque você tem um tratamento multidisciplinar. Mas, de fato, eu acho que é um momento onde a gente tem que expandir o acesso ao diagnóstico, mesmo que para isso haja um sobrediagnóstico. Uhum. Para que no futuro a gente evolua calibrando o olho para a doença, calibrando os critérios para a doença. E é assim que a gente vai evoluindo, e eu acho que é isso que a gente entra até no próximo tópico, né? Que Uhum. se dá para se diferenciar no ultrassom só com esse pensamento, né? De que você treinando o olho você melhora, e se dá para fazer isso sem Uhum. sair de casa, né? E essa é a pergunta, né? Será que é possível se diferenciar na ultrassonografia sem sair de casa? Que eu acho que tem uma resistência fenomenal para isso. Tem uma resistência brutal, pelo menos no que chega até mim e na minha experiência de pessoas que perguntam, né? A procura por pessoas que querem vir até a clínica aprender comigo em loco é maior do que as que acreditam que online elas possam aprender. Acho que tem uma resistência grande a isso. E cada vez mais, né, se a gente analisar historicamente, né, o acesso à informação era muito difícil, né? Se pegar antigamente era só esperar os livros, só que os livros rapidamente eles ficam ultrapassados, então tem os artigos que são um pouco mais rápidos. E antigamente eu acho que a prática era muito em cursos presenciais, tentar acesso aos melhores profissionais, aos melhores professores. E graças à internet isso permite que você tenha na palma da sua mão. Ainda mais quando a gente opta por fazer, empacotar um conhecimento e dar um atalho para a pessoa. Isso, e eu acho que a principal diferença na hora de você aprender num curso de final de semana, vamos dizer assim, e comprar um curso online de ultrassom, onde vai ter, pelo menos eu acho que o nosso método é semelhante, o curso fica disponível por um período longo, que eu acho que é um período de um ano, né? Sim. Não sei o seu, mas o meu fica um ano disponível, e eu tenho um grupo de discussão, onde eu valido, pelo menos o que eu faço, né? Eu tenho um método onde eu ensino a bater as fotos padrão. Uhum. Existem aquelas fotos padrão. Para ginecologia isso funciona muito, porque são marcos anatômicos que visam exatamente aquilo que o cirurgião vai querer operar, né? Então, Uhum. nesse sentido, eu oriento as pessoas a fazer esse tipo de foto, e a partir daquela foto eu consigo orientar, olha, você mede assim, isso aqui é assado, você calibra o aparelho desse jeito aqui para ver melhor assim, você mede a lesão a partir daqui, ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui é o marco tal, isso aqui é o fundo de saco, esse aqui é não sei o quê. E aí, na constância, naquela discussão de foto a foto, né, que as pessoas vão me mandando. E aí, quem não quer mandar no grupo, manda no privado. Tudo bem, eu respondo no privado, é tranquilo. Né, tem gente que não tem coragem de se manifestar em grupo, e tudo certo. A ideia é evoluir. E aí, o que eu vejo? Eu vejo que as pessoas no começo me mandam fotos terríveis, e depois elas vão melhorando. E aí elas falam, pela primeira vez eu consegui ver um foco de endometriose no ligamento esterossácreo. E sim, e elas não estão maravilhadas. Ou pela primeira vez eu entendi que o intestino estava grudado no negócio. Meu Deus do céu! Então, assim, isso
talvez no final de semana você tenha aquele insight, mas você vai esquecendo ao longo do tempo, né? Porque você tem um boom de Sim, conhecimento no final de semana, aí depois vai perdendo, né? Se você não exato. tem aquela validação constante. Você não E tem o acompanhamento. com a didática correta, né? Porque, claro, precisa de um profissional para orientar que tenha, primeiro, uma boa formação, né? Segundo, boa vontade. Terceiro, e que tenha um GPS interno de como orientar os outros. Sim, Eu acho que isso tu também tem. No músculo, eu acho que funciona muito o negócio do você bota o transdutor assim, né? Eu acho que tu tem muito disso, né? Ó, tá vendo isso aqui? Você bota aqui. Na gineco não dá. Então tem que ter um GPS um pouco mais apurado, de olhar a sim. foto e falar: essa aqui você está apertando demais. Você tira um pouco a mão. Ou essa aqui você pode aprofundar um pouco, esticar um pouco mais essa alça. Então, precisa de um orientador, sim, com um GPS apurado. Mas acho que no músculo funciona legal isso, né? Ó, bota Sim, foram desafios que eu fui aprendendo durante o tempo nesse novo desafio online, assim. Então, a pergunta que eu sempre, a pergunta a ser feita é assim, se é possível se diferenciar na ultrassonografia sem sair de casa, aí é anexada outra pergunta que é possível aprender online? Então, até pelo que você falou aí, você já conseguiu, acho que você deve ter tido essa curva como professora de ensinar online, já ver pela foto o que, que o aluno está fazendo de errado. E isso é o que eu chamo até, que eu acabei desenvolvendo por ensinar online, que é o que eu chamo de técnica fina. técnica. Então, técnica fina. Ah, que legal. Porque o Tem nome. ultrassom ele é uma arte manual, né? Tem nome. A imagem ele sai aqui da pontinha do transdutor, e se você não tem consciência, exato, igual no transvaginal, de comprimir, de usar as manobras dinâmicas, de inclinar um pouquinho, a imagem ela não aparece do nada assim, procurando. Você tem que ter técnica, você tem que ter consciência. E aí foi algo que eu até desenvolvi depois de ensinar, começar a ensinar online, porque é a primeira pergunta, será que é possível aprender online? E eu confesso que quando eu resolvi empacotar todo o conhecimento em um curso online, eu desconfiava. Eu falei, não sei se vai ser legal. Mas como eu repetia todos os anos, igual eu dou aula na residência da Tomovale, eu repetia todos os anos a mesma coisa, eu falei, ó, vou fazer o seguinte, eu vou empacotar tudo em aula, que vai ficar para os residentes aqui, eu não vou precisar ficar repetindo toda hora. Eu falo, ó, vai lá e assiste aquela aula. E aí surgiu a ideia de democratizar para todo mundo. E aí eu desconfiava. Eu falava assim, meu, não sei se vai ser possível aprender online, mas depois dos resultados dos primeiros alunos, que eu vi que eles começaram até a gostar mais do que um curso presencial, aí eu falei, meu, funciona. E aí a gente começa a entender alguns detalhes e alguns erros que eu vejo no processo de aprendizado de alguns alunos, que serve tanto para o músculo quanto para a endometriose, que é onde que o aluno ele erra ali. Na verdade, algo que ele não consegue terceirizar é a prática, né? E aí muita gente confunde prática. Ele acha assim, só se eu for lá acompanhar a Karina no consultório dela, eu vou aprender. Exatamente. E aí, se eu for aí no seu consultório te ver fazer um exame, eu vou estar tendo o quê? Eu vou estar praticando? Não. Eu vou estar vendo você praticar. Eu vou estar tendo uma aula teórica, que é algo que você consegue colocar no online. E presencialmente eu não vou conseguir prestar atenção no detalhe da sua mão, no que você está falando e na tela do ultrassom. Quando é online, eu pauso, olho ali, volto, vejo no meu tempo, quantas vezes eu quiser. Então, o fato de eu ir ali, estar do seu lado presencialmente, eu não estou praticando, estou tendo uma aula teórica. Prática é a hora que eu pego um transdutor, é a hora que eu me esforço. Então, não interessa se o aluno ele opta por uma residência, por um curso extensivo, por uma pós, por um presencial, por um curso online, é algo que vai depender dele é a prática. Perfeito. E até me fez lembrar uma coisa bem. Cara, que tem muito a ver com isso. Eu acompanhei a Chamier durante um tempo e no fellow dela a gente senta e acompanha ela fazendo exame. E basicamente isso, porque realmente é uma clínica onde só vai celebridade, enfim, e sim, elas ficam desconfortáveis com outras pessoas fazendo exame. Então a Chamier que faz, a gente fica acompanhando.
E teve um dado momento que eu fiquei em dúvida numa imagem. Algumas pessoas são muito autodidatas, elas conseguem realmente ver e entender o que a pessoa está fazendo naquele momento. Ah, é isso aqui, só de ver a pessoa pegando o transdutor. Tem gente que não. E aí eu consigo várias vezes fazer isso, mas teve um momento que eu olhei ela pegando o ovário e falei, deixa eu te perguntar, quanto tu aperta para pegar esse ovário aí? Daí ela falou assim, olha, esse é o momento em que eu empurro, puxo o transdutor para trás e faço não sei o quê. Ela falou um negócio. E naquele momento que ela falou aquele negócio, ela não fez, ela só falou. Naquele momento que ela só falou, tudo fez sentido na minha cabeça. Eu pensei, peraí, eu tô aqui com ela e o maior insight que eu tive de todo o negócio foi quando ela falou. Então, peraí, então não é a estar junto, né? É a prática aliada às pequenas dúvidas que vão surgindo no dia a dia e você aplicar ela no seu exame. Perfeito. Isso e aí foi a chave que virou, assim. Aí foi onde eu resolvi montar o curso Real Oficial. Porque saber, eu consigo falar isso, né? Transformar o que eu estou fazendo em fala. Então eu vou fazer isso. Porque a Xamia não vai fazer. A Xamia não vai fazer. Ela vai dar aula, a Xamia é sensacional, é a minha inspiração. Mas ela não vai fazer um curso que chegue lá no fulano de Aracaju, no fulano do Amapá. Mas eu posso. Eu tenho tempo, eu tenho disposição, eu tô jovem, né? Eu vou. Então, eu gosto. Então, acho que era isso que foi a grande chave que virou para fazer o curso online, para transformar tudo que eu fiz em né? Tudo que eu aprendi, enfim, tudo que eu acredito, inclusive, para a gente se diferenciar no ultrassom, para transformar em um método. E aí. Perfeito. E se a gente reparar nesse detalhe, essa chave que te virou foi justamente ela falando de uma técnica dela. E assim, pelo menos parando para pensar, e se você olhar congressos de radiologia e de ultrassonografia, a gente não vê muito passar o detalhe técnico. A gente vê muito caso, isso aqui era isso aqui é. Mas ensinar, fala assim, cara, nesse momento que você está com a mão assim, você só precisa bascular um pouquinho, só precisa inclinar, girar para cá, comprimir, testar. Então é isso que eu chamo da técnica e da consciência. Porque Exatamente. Isso se treina sozinho, você e a sua mão. Né? Não tem quantidade. Claro, uma residência de 2, 3, 4 anos, né? Que, enfim, com alguém do seu lado todo dia ensinando você, beleza, isso vai realmente fazer com que você aprenda muito bem. Só que a oportunidade de residência na vida do médico ela existe uma vez, né? Depois é a sua prática, é o seu empenho diário e transformar, na verdade, eu acho que tem um livro que eu acho muito legal que chama Rápido e Devagar, do Daniel Goleman. Você usa, você faz aquele ultrassom transvaginal de 2 minutos e você meio que tem certeza que você viu o útero, viu o ovário, beleza, ponto. Mas você tem aquele detalhe fino que é o seu cérebro, ele percebeu que tem alguma coisa errada ali, por algum motivo que você não sabe, e aí é o momento que você treina, porque conscientemente você vai estar olhando ali, examinando finamente aquela imagem e pensando, isso ali pode ser uma aderência, pode ser um foco de endometriose, isso aqui pode ser... esse tendão, ele, sei lá, ele tá com 10%, 20%, 30%, peraí, deixa eu alongar ele aqui, deixa eu virar ele aqui, deixa eu fazer isso aqui. Então, é na prática que a gente sai do treino, né, do rápido, do tempo todo processando superficial, para ir para o aprendizado, né? E aí que a gente melhora. exatamente. E até já abordando o próximo tópico, né? Porque é algo que ninguém escapa também é da curva de aprendizado. Tem lá sua curva. E o que eu acho importante é que se você não mudar a sua forma de pensar, tem colegas que já buscam mais conhecimento, já buscam se atualizar, e esse colega sempre vai estar evoluindo na carreira dele. Agora, o perigo é você ficar na sua zona de conforto, aprender vamos dizer ali, aprender os primeiros passos e parar. E aí a sua curva de aprendizado vai ficar aqui e você não vai se diferenciar. E o grande desafio, e qual que é o nosso bem mais precioso, né? Se a gente pensar assim, é o tempo, né? Então, o grande desafio é encurtar essa curva de aprendizado. E para isso a gente precisa de alguns atalhos, né? Isso, e aí dar atalho não é para todo mundo. Né? Aí dar atalho, sim. E tem gente que não nasceu para ser professor.
né? Tem gente que não tem o aplicativo de professor instalado, ou à disposição, ou sei lá, né, o negócio do professor. Então, para isso existe o professor, para isso existe o cara que tem que estar ali junto, né? E que tem que, pelo menos, te dando insights ou até inspirando, né? Eu acho que Uhum. a inspiração conta junto também, né? Para dar motivação diária. É como eu vejo isso no esporte. O esporte é faz uma analogia excelente com o aprendizado médico. Porque você vê que às vezes você tem o talento, você entra. Eu gosto de tênis, né? Então, chega a criança lá com 10, 11 anos, ela tem um baita de um talento. E aí chega uma menina que mais ou menos da mesma idade, mas não tem tanto talento, mas essa pratica. Essa aqui chega mais cedo no treino, essa aqui sai mais tarde do treino, essa aqui, se você pede para fazer 10 saques, ela faz 30. As duas, essa aqui está acima. Mas a longo prazo, quem sobe, quem vai disputar um título de campeonato importante é aquela que ficou, né? Aquela que mantém a constância diária e contínua e o interesse por continuar aprendendo. As coisas elas não acontecem sozinhas nessa curva de aprendizado. Tem quem ajuda, porque, claro, você precisa de um bom técnico para que te mantenha motivado para aprender, que fale uma coisa que faça sentido para você, que eu vejo que eu treinei muito saque na vida já, por exemplo, muito saque, muito saque. Eu já vi vídeo de saque, de curso, já comprei curso de saque, já comprei não sei o quê. Não, é assim, biomecânica do saque é comigo. Mas na hora de aplicar, eu não consigo, eu precisei de alguém me falando, Karina, você vira um pouquinho a sua bola para lá. Quando ele me falou aquilo, eu falei, cara, isso fez sentido. Aí eu ganhei 20 milhas a mais no saque. Foi bizarro. Só por causa daquele negocinho. Só que aquilo só fez sentido naquele momento. E não fez antes. Outras pessoas tinham falado alguma coisa parecida comigo e não tinha feito sentido. Porque eu não estava preparada para aquilo ainda. Eu estava muito, muito baixinha na curva de aprendizado. Não estava preparada para aquela dica. Então, por isso que tanto no esporte, quanto na ultrassonografia, quanto no aprendizado de uma coisa que exige habilidade manual. Ultrassom exige habilidade manual. E habilidade manual é treino e técnica, treino e técnica, treino e técnica. E falando de esporte, né, Karina, eu gosto muito de surfar também. E aí eu pensei em duas coisas que tanto o tênis, eu gosto de jogar tênis também, mas tem muito tempo que eu não jogo. Tanto o tênis, o surf e o ultrassom têm em comum. Duas coisas que eu pensei aqui agora. Opa, manda aí. Primeiro item é que é muito fácil você ficar ruim durante muito tempo. Como assim ficar ruim durante muito tempo? Se você não procurar ajuda de um mentor, de um professor, você vai se travar. Então, o surf é muito fácil você surfar mal durante 15, 20 anos. Ainda mais se você não pratica todo dia. Foi o que aconteceu comigo. Meu surf estava estagnado durante anos. Aí me mudei para a praia e não sei se o Lucas está assistindo aí, o Lucas Bernardo, surfista fantástico. Ele começou a me dar aula, filmando e meu surf deu um estalo assim que melhorou muito em um curto espaço de tempo porque eu procurei ajuda. Eu tive um professor, que foi ele, e você evolui rápido. Eu acho que no tênis acontece a mesma coisa e no ultrassom também. Se você fica fazendo a mesma coisinha na sua zona de conforto, sem ter esse diferencial que você falou, de mudar, às vezes, seu pensamento padrão, sempre está aprendendo algo novo. E é possível fazer isso durante a sua agenda. É simples, ao invés de você fazer lá 10 transvaginais só medindo tudo, fala assim, meu, eu não sei ver tal estrutura, eu nunca fiz aquela manobra de deslizamento. Então, em cada paciente eu vou aprender algo novo. E daí você começa a evoluir. Então, são essas três, é muito fácil você ficar na mediocridade, né, na linha mediana, nos Isso, três aprendi a esportes. subir na prancha, beleza, eu sei subir na prancha. Aí fica naquilo. Né? Exato. Exato, eu sei jogar um ponto, eu sei jogar o ponto de tênis, ele fica naquilo, mas pô, tua biomecânica é uma porcaria. Então, e é o que você falou, um toque de uma inclinação diferente, um braço, uma mão, um olhar diferente no surf, uma inclinação diferente no punho ali, na raquete, muda tudo. E na Muda. mesma coisa o ultrassom, né? Um movimento, uma compressão, uma sacada, que daí isso acelera muito sua curva de aprendizado. E o outro ponto em comum é que uma onda nunca é igual a outra. Ela sempre é diferente. Por mais que você treine no tênis, dificilmente a bola vem na mesma posição. A É bola do sempre diferente. professor é sempre a mesma, mas no jogo
É muito Muda diferente. tudo. Então você tem que estar no campeonato o tempo todo para evoluir. Você tem que estar jogando com diferentes pessoas. E no Não tem ultrassom como nunca, evoluir só com o professor. e no ultrassom nunca é o mesmo paciente. É sempre uma história diferente, um paciente diferente, e a patologia nem sempre lê o livro. Então, acho que as três coisas exigem um treinamento para você aproveitar o máximo de cada coisa, para você dar o seu melhor diagnóstico, para você Não, jogar a sua é melhor partida e uma aproveitar melhor analogia o mundo. sensacional. Uma analogia sensacional. Então, acho que uma didática, uma sacada que muda tudo, a gente acelera a sua curva de aprendizado e o mais bacana é que a gente, nesse ponto, não só ajuda o colega, mas o colega fazendo um exame diferenciado ajuda o paciente, né? Então, quantos diagnósticos de endometriose você não está fazendo indiretamente? Sabe Indiretamente que eu eu digo tenho assim, um que sempre mote? treinou alguém e esse alguém começou a... Eu tenho assim, eu brinco que eu tenho uma missão, né? E eu tenho um mote também. A minha, a minha missão é, eu quero que todo mundo que seja meu aluno aprenda a botar o transdutor e assim que coloca o transdutor, já vai saber se aquele útero tem uma endometriose ou não, assim que bota. Em grande parte dos casos, alguns vão dar. Mas assim, tem muito caso de doença grave que você bota o transdutor e você tem certeza que tem endometriose ali. No botar, na primeira foto do colo. Então essa é a minha missão. E o mote que eu tenho é que você pode ampliar infinitamente a sua visão do transvaginal sabendo só uma doença, que é a endometriose. Karina, tem uma pergunta aqui que não tá no script, né? Mas Pô, vou fazer para ter um feedback. Me fala um pouco do desafio do trabalho, porque em alguns pontos a gente tem questões semelhantes de, do trabalho de estar ali digitalmente, de se dedicar, de dar aula, de montar o curso, de trabalhar, de dedicar a família, de dedicar aos esportes. Como conciliar tudo isso? parece estranho, né? É claro, existe uma coisa que eu cheguei num momento da carreira em que eu consegui reduzir um pouco a minha agenda de exames. Né? Então, eu não trabalho 8 horas por dia fechado, vamos dizer assim, né? Duas agendas de manhã, de tarde, de manhã, de tarde. Não, eu me dei a possibilidade de uns períodos livres. Primeiro, porque parece que uma coisa retroalimenta a outra. Né? Uhum. E à medida que, sim, eu não tenho rede de apoio além da babá que fica com ela, então eu não consigo realmente, senão eu ia ter que deixar meu filho, sei lá, na nuvem, eu não sei onde é que eu tenho que deixar ele. Então eu preciso, sim, ter os períodos dedicados ao filho. Enquanto a gente está com o filho, eu não consigo fazer muita coisa também. Então, sim, é uma grande pergunta. Como eu consigo fazer tudo isso? Eu não sei. Eu acho que é porque eu concentro. Eu tenho ações de concentração, assim, muito focadas, né? Então, eu me organizo, vamos dizer assim. Uhum. Então, eu tô cozinhando, eu tô com o Léo, eu tô cozinhando, e eu sei que eu preciso fazer aquilo. Então, pô, como que eu vou planejar o cardápio da semana? Vamos dizer assim. Bom, então na segunda tal coisa, na terça tal coisa, então você vai, ao mesmo, sei lá, você vai condensando as coisas e tornando elas mais simples, né? E você não vai conseguir fazer tudo no método tradicional. Então eu tenho que acordar às 6, eu boto um negócio na panela de pressão, aí eu venho para a clínica, outra coisa importante, eu moro perto de tudo. Então eu tenho um triângulo aqui que é só atravessar a rua. E eu tô Uhum. atravessar a rua, eu tô na clínica, atravessar a rua, eu tô na academia. Então eu consigo em 2 minutos, o que as pessoas levam 1 hora, por exemplo, eu faço em 2 minutos, porque é o meu, né, meu translado. Então, eu consigo fazer pequenas ações de concentração ao longo do dia. Então, eu vou lá, eu dou um laudo em 1 hora, né? Eu dou alguns laudos em 1 hora, eu vou lá para academia 1 hora, eu volto 1 hora, dou mais uns laudinhos, sei lá, faço um post, e respondo pergunta e não sei o quê. E aí tem que fazer o almoço. Beleza, eu faço almoço. Depois levo a criança para a escola. Depois, beleza, agenda de ultrassons. Então, tudo que eu estou fazendo, pelo menos eu estou focada naquele momento, né? Eu estou fazendo aquilo naquele Uhum. momento, estou fazendo aquilo naquele momento. E dentro do caos, tu acaba criando uma rotina. Pelo menos isso é o que funciona para mim. E funciona bem, porque senão parece que. Tem gente que faz isso, eu não, porque o Léo levanta às 5 da manhã, 5, 5 e pouco. Então, assim, vamos. O Léo dorme comigo, levanta comigo. Então, eu tô em casa, eu tô com o Léo.
Aí quando ele dorme, quando meu marido bota, porque acho que aí funciona igual. Eu acho que tu bota a criança para dormir, a tua esposa Sim, fica livre. exato. Aí é um momento de criação, é um momento que eu desenho, é um momento que eu crio, Hum, sei lá, que eu viajo. Graças a Deus que eu vejo tênis, então, e daí eu tô fazendo isso ao mesmo tempo. E as coisas de esporte que eu sei que só evoluem com frequência, eu não falto. Ponto. É sim, meu compromisso. Esporte e atividade física, bom, eu preciso da musculação, e aí são coisas que a gente tem que dar para ir para ultrassom também. Eu preciso ter uma musculatura firme para poder jogar. Então eu não posso faltar aula de musculação, nem se eu tiver, sei lá, caindo. Não, não falto, vou lá e vou. Mesmo que eu faça mal, eu vou lá e faço. E aí o Pilates eu preciso estar tonificada e alongada para poder não lesionar jogando. Então, o que eu gosto é de jogar. Então, eu preciso fazer isso, que eu não gosto, eu odeio academia, mas eu preciso ir para poder fazer o que eu gosto. Assim sim, como, se eu quero ter uma alimentação saudável, eu preciso ou achar alguém que faça muito bem, que é muito difícil, mas como eu sou uma pessoa controladora, eu gosto de fazer, eu gosto de cozinhar. Então, sou eu que vou lá e escolho os alimentos, porque eu sei que eu vou estar preparando um negócio saudável para tudo se interligar. Por quê? Porque uma alimentação saudável leva a um bom desempenho físico, pelo menos na academia, que leva a um bom desempenho, que leva. E isso me deixa de bom humor, e vai indo, e vamos indo. E é assim, eu acho que aí é assim também. Não tem muito. Porque atleta é atleta, cara. Atleta faz tudo certinho. Então. sim. É, dá, Atleta. dá muito trabalho, né? Sempre é um desafio. Não para, De, né? Não para, não é, para, não para. mas o que eu penso e é importante curtir o momento também, né? Curtir os Sim, tu momentos tá de ali. desafio. Tu tá ali. Eu tô ali, eu tô ali. É. Né? Eu tô com meu filho, eu tô com meu filho. Eu tô no celular falando com as pessoas, eu tô no celular falando com as pessoas. Né? E eu não tô, sei lá, no trabalho pensando na academia. Na academia pensando que eu tô que fazer laudo. Não. Fazendo laudo, tô fazendo meu laudo. Tô na academia, eu tô curtindo a academia. Né? Eu tô Uhum. ali. Aqui eu tento, exatamente o que você falou, né? É uma rotina dentro da bagunça. Isso, é uma rotina da bagunça, é É uma isso. rotina dentro Daí, da de bagunça. repente, daí assim, não tem mais nada para fazer. Ah, tô aqui num período de boa, na hora que eu tomo um café depois do almoço, pô, vou fazer uma live, que tal? É meio que E, isso. e alguns pontos que você falou, acho que é importantíssimo, assim, para todo mundo. E algo que eu tenho dado mais valor, assim, que muita gente encara o exercício físico, o esporte, como um extra. Como, eu vou fazer se der. E cada vez mais, nessa necessidade do aperto de tempo, eu vejo como uma coisa essencial para eu conseguir produzir melhor. E é uma coisa que retroalimenta a Exatamente. outra. Então, se você consegue manter uma atividade, se alimentar bem, isso aí vai impactar muito positivamente na sua saúde para você conseguir trabalhar melhor, para você conseguir estudar mais, produzir mais no que você se dispõe a fazer. Então, muita gente às vezes fica naquela rotina extenuante de trabalho e às vezes o passo para você sair disso é criando uma disciplina, fazendo uma atividade, um esporte. Às vezes você E, precisa dar um passo para trás financeiramente para poder dar 4, 5, 6 para frente. E as pessoas não entendem, elas acham que forçando mais, vou trabalhar mais, vou dar mais plantão, vou não sei o quê, vou melhorar. Não, é o contrário. Às vezes, dependendo do jeito que você está com você mesmo, você precisa dar 2, 3 passos para trás para poder ali na frente entender que não era daquele jeito. Então tem uma sim. dose de autoconhecimento também, né? Porque as pessoas funcionam de jeitos diferentes. Uhum. Eu descobri, né? E não faz muito tempo, eu descobri que, putz, se eu não faço atividade física de manhã, à tarde eu tô um caco. Um caco e eu não rendo, e não tem jeito. Então, peraí, cara. Então você precisa fazer atividade física de manhã. E dormir cedo. Se eu não durmo cedo e faço atividade física de manhã, acabou, assim, ó. Isso parece que vira uma bola de neve, o negócio vai quebrando. Então, Sim, beleza, exato. funciona pra mim. Tem gente que funciona com atividade física no final da tarde. Bom, essas pessoas elas fazem, pode fazer agenda de manhã, chega no final da tarde, vão pra academia, beleza. Mas existe essa certa dose de autoconhecimento também. Então, para alguns, e tem gente, por exemplo, que eu vejo amigas, que são tudo ou nada, né? Então, elas vão lá uma semana, 800 vezes na academia, faz tudo, a semana para. É um jeito de funcionar, e de repente elas funcionam bem assim. Né? Uhum. Então, a pessoa tem que ter uma dose de autoconhecimento, entendeu? Também para saber o quanto ela pode evoluir, enfim.
Aí é muito amplo, acho que, para a gente discutir. Sim, Mas eu acho exato. que a nossa rotina é parecida, assim. É esporte, é dormir cedo, acordar cedo, é uma coisa meio de atleta, né? Sim. Não, show de bola, Karina. Mais uma curiosidade mesmo, porque dá muito trabalho, é um desafio, mas é muito gratificante, né? Então, assim, algo que me Sim, estimula sim. muito é o feedback do pessoal, assim, sabe? Igual eu fui no congresso recentemente do encontro do Germe. E lá várias pessoas que eu não conhecia chegavam assim, nossa, você com o Matheus, eu acompanho seus vídeos, continua que tá legal. Aí você fala assim, meu, não posso parar, Ah, que vou dar um legal, gás que e legal. continuar mais. Então é isso aí, Legal. pessoal. Muito obrigado pela presença, pela Eu participação. Nos agradeço falamos aí também. pelas redes sociais. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.